Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo. Eu sou a Ládia. Somos do Templo Escola Flor de Lis. A nossa primeira aula hoje sobre ervas e umbanda sagrada. A tia Ládia vai começar lendo uma história da umbanda que foi feita pela Larissa, né? E depois eu vou contar um pouco sobre a história das ervas. A Larissa ela fez um texto explicando da forma dela como ela vê a umbanda. E aí eu vou passar para vocês agora qual é a visão que ela colocou aqui pra gente. Não é apenas uma guia, uma corrente ou um acessório. É a minha fé, minha conexão com o meu guardião, é a minha proteção. Não é apenas um ponto, uma música. É um hino, uma história, um chamado. Não são apenas vestes, roupas, são uniformes. O uniforme da igualdade, todos que usam não são melhores ou piores. Usar branco é ser da paz, é ser humilde. Não é só uma gira ou uma dança. É limpeza, é cura, é salvação para aqueles que vêm pedindo socorro. Não é só uma religião, é amor, é caridade, é fraternidade. Não é apenas santo ou orixá, são médicos, guerreiros, protetores. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, Lesson para quem é da magia e amor para quem é do bem. Salve a Umbanda Sagrada. Salve! Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre as ervas sagradas, suas medicinas, propriedades e a forma de utilizá-las. Vamos começar primeiro falando da onde vêm as ervas sagradas. As ervas sagradas, alguns já me perguntaram quando começou o estudo sobre as ervas, aonde começou e o porquê começou. Só esqueceram do detalhe de ler a Bíblia. Já diz lá no Gênesis, na criação da terra. E as ervas vêm dali, da criação da terra, junto com a natureza. Antes a terra era apenas uma bola de fogo, Deus colocou a água, e nessa água já existiam sementes, aonde depois de alguns anos, 5.000 anos para ser mais exato, começou a brotar as primeiras ervas, as primeiras flores e as primeiras plantas na terra. A primeira civilização da terra começou a cultivar as plantas e estudar a respeito para entender de que forma que eles poderiam usar aquilo que Deus deu em machucados, em feridas, em doenças que já existiam desde o começo, desde o princípio da terra. Utilizar das ervas ou das plantas é algo muito fácil de conduzir na sua vida, desde que você tenha o respeito pela natureza, que você tenha amor a Deus, que realmente você queira utilizá-la dela para fazer o bem. Nunca utilizar de uma erva, de uma planta, para fazer o mal para alguém, porque a energia dela não vai fluir para isso. A energia que flui de uma planta é a pura energia de Deus. Então é algo simples. Plantas, flores, não é apenas um adorno para você colocar no canto da sua casa, para ficar mais bonita a sua casa, para ter o verde na sua casa, para ter cores na sua casa, isso falando de flores, cada uma tem uma cor diferente. Não é só para isso. Muitos falam e colocam uma planta na sua casa, vai ficar mais bonita, tal planta traz isso, mas você quando for levar uma plantinha para colocar na sua casa, você tem que saber para que aquela planta serve. E se você quer realmente utilizar daquela planta na sua casa, para energizar a sua casa ou para tirar energias negativas, você tem que entender qual é o fundamento daquela planta, daquela erva e assim por diante. Vou usar de exemplo o alecrim. Muitos colocam no seu quintal, no seu jardim, na sua casa, apenas por conta do cheiro que ele exala. Mas poucos sabem que nesse cheiro existem óleos essenciais que ele é liberado durante o dia para trazer harmonia dentro de casa, para trazer alegria, para afastar a energia da depressão, da ansiedade. E é fácil utilizar desse aroma que sai do alecrim. Eu vou já começar ensinando uma forma. Vocês vão tirar apenas uma folhinha do alecrim, colocar na palma da mão, vão dar 3 tapas nela
que é para ativar a erva, ativar o poder dessa erva, ativar o espírito vivo que está nessa erva. Depois vocês com o dedão, acho que dá para ver no vídeo, vocês vão ir esfregando, fazendo uma breve oração daquelas que vocês mais usam. Pode ser o Pai Nosso, o Ave Maria, ou apenas falar com a planta e falar com Deus. Aqui o cheirinho dela já começa a exalar. E você vai respirando. Puxa de novo, respira profundamente, deixa que isso vá invadindo o seu corpo, principalmente quando você estiver no sistema de ansiedade, no sistema de depressão, ou apenas de muita tristeza dentro de casa, por ter perdido um grande amigo, porque alguém faleceu, coisas normais da vida. E a gente só não devemos deixar que esse tipo de tristeza fique dentro da nossa casa. Devemos sim respeitar o momento do luto, né? Tem um tempo do luto que nós devemos respeitar este momento. Passou esse momento, vamos tentar ser um pouco mais alegre e trazer mais vida para dentro da casa. Porque com essa tristeza vocês vão atraindo coisas ruins para você e para sua casa. Então vocês estão aqui respirando, inalando e puxando essa energia. Tá certo? Como os idosos mesmos, os mais antigos costumavam dizer, né? Ter uma planta em casa é trazer vida. Eles sempre dizem isso. E eu aprendi com o pai Benedito, que é o meu preto velho, que ter uma planta em casa é ter Deus na sua casa. Porque quer saber onde está Deus? Quer sentir Deus? Vai até o seu jardim, sente do lado de uma planta e converse com ela. Vocês vão sentir Deus e a presença dele e a energia dele. Tá? Eles, quando vieram, logo no início que a gente começou a trabalhar, eles contaram pra gente como foi a origem deles, quando eles vieram pro Brasil e como isso aconteceu. Tá? É o Pai João com a Caridade, Pai João de Cobu e a avó João de Aruá. Isso. Tá, o nome completo. Eu não falei? Falei sim. Então, eu vou explicar agora um pouco sobre essa origem, que é a Umbanda que hoje nós utilizamos e trabalhamos de coração aqui na nossa casa. O Pai João conta que eles vieram da África na época da escravidão, como a história que vocês aprendem nas escolas também conta, que a maioria dos negros vieram como escravos aqui para o Brasil, trabalhar nas suas lavouras, etc, etc. E isso aconteceu com eles. Eles eram da África, moravam lá e acabaram vindo para o Brasil nessa situação, como escravos. Só que o Pai João fala que ele teve muita sorte quando ele veio para cá, porque ele acabou indo parar numa fazenda onde o senhorio dele, ele era um senhor bom. Diferente de, às vezes, muitos lugares que acabavam maltratando, judiando dos trabalhadores daquelas fazendas, era um patrão, no caso, bem compreensivo. Ele era um senhor muito compreensivo. E ele dava certas, vamos dizer assim, liberdades para aqueles negros que trabalhavam lá. Por quê? Para aquele senhor, se as pessoas ficassem felizes, elas produziam mais. Então essa era a visão daquele senhorio na época. E isso realmente acontecia, porque a maioria dos negros lá gostavam de trabalhar para aquele senhorio, porque não tinham problemas. Tinham os mais rebeldes, como em qualquer lugar existe. Mas o Pai João, ele era o chefe desse grupo que ficava nessa senzala, nessa fazenda. Ele era um senhor extremamente bondoso, extremamente gentil, mas também ele tinha a sua imponência, porque como ele era um líder, ele tinha que impor a sua autoridade ali para que as coisas não fugissem da ordem que deveria ser mantida. Então ele era o que comandava tudo passava na mão dele. E com o passar do tempo, eles sentiram a necessidade de expressar a fé que eles tinham e exerciam no país deles. Ele então, ele sentia a necessidade de expressar, todos eles ali sentiam necessidade de expressar a fé, porque até então o senhorio tinha uma visão, né, no caso católica, né,
E ele via eles indo para as igrejas e etc. E eles tinham a fé deles e eles gostariam também de expressar. Eles tiveram o conhecimento cristão que foi passado para eles, o ensinamento católico na época, explicando sobre as imagens, sobre os santos e etc. E o católico na época, explicando sobre as imagens, sobre os santos e etc. E o pai João pediu autorização para o senhorio dele, para que eles pudessem também se reunir em determinados momentos e dessa forma também trabalhar nessa fé deles, deixar a fé deles viva. E assim se fez. Eles começaram a se reunir e o interessante que os negros, cada um vinham de uma região diferente, não eram todos de uma única região. E na África, cada tribo tinha vamos dizer assim, o seu santo, o seu orixá específico, a qual eles eram devotos, a qual eles prestavam a sua veneração. Só que ao chegar nas senzalas, eles acabavam o quê? Ficando todos juntos. Mas isso não deixava de acontecer que cada um queria expressar a sua própria fé. Então, o pai João organizou esse grupo e deixou com que cada um, da sua forma, também pudesse ali expressar a sua fé, trabalhar com os seus guias, com os seus orixás, mas de uma forma ordenada, harmônica e simples, que é o que ele sempre nos coloca aqui, que o nosso principal foco é a simplicidade, o respeito ao próximo, a caridade e, acima de tudo, o amor. Essa era a base da Umbanda do pai João. Com o passar do tempo, até mesmo o senhorio dele começaram a ter interesse ao ver como era feito aqueles encontros, que eram encontros alegres, onde tudo era partilhado, onde o que um comia, o outro comia igualmente. Naquele momento existia uma igualdade, que era o que ele sempre prezava e queria que fosse dessa forma. Que não existia um maior que o outro, que ali todos estavam juntos em prol de uma coisa, exercer a sua fé e praticá-la. E dessa maneira se fez, até mesmo em alguns momentos, os senhorios participavam dessas que hoje nós chamamos de giras, que são esses encontros que eles tinham. E eles começaram assim, também conhecer um pouco mais da cultura, da fé desse povo que veio para o Brasil. E houve assim uma troca. Assim como o pai João ensinava aquele senhorio sobre a cultura, o senhorio ensinava um pouco também sobre o catolicismo. Aí o pai pensou, por que não unificarmos, se eles estão falando de Deus e nós estamos falando de Deus? Então, a partir desse momento, ele unificou o sincretismo católico com o sincretismo africano e dessa maneira ele criou a universalidade que é a Umbanda Sagrada, que é a qual hoje nós aqui no nosso lar, no nosso templo Escola Flor de Lis, trabalhamos com a universalidade, onde tudo é tudo e o que importa é o amor.